Queridos irmãos, vamos então fazer a nossa prece, que sempre fazemos de gratidão a Jesus por aqui estarmos novamente, para estudarmos o seu Evangelho, né? Todos estamos em busca de aprendizado, de luz para o nosso caminho, e vamos também receber, né, dos nossos benfeitores que nos falam, que todos nós possamos sentir o abraço deles, todos. Adentrando essa porta, somos abraçados, somos socorridos. Vamos colocar em nossas mentes e vamos sentir essa presença divina através dos benfeitores nos acolhendo neste recinto. Então vamos dizer a Jesus da nossa alegria por aqui estarmos. Viemos aprender contigo, Jesus, lições preciosas para o nosso viver, e temos certeza de que o seu amparo se faz para todos nós, encarnados, desencarnados, equipe especializada de benfeitores que nos dão força, recebendo também de Jesus a força maior, a força divina, pela ligação, por esse contato com Jesus, nós recebemos a força necessária para transformar a nossa vida em bênçãos uns para com os outros. Pedimos-te, Jesus, que abençoe também os nossos irmãos, que os seus nomes são colocados no nosso livro de prece, que eles recebam também a sua presença, o nosso lar, aqueles que lá estão encarnados, desencarnados, em todos aqueles que estão vibrando no bem-estar de todos, que possamos ter certeza que serão abraçados, iluminados e amparados pela luz divina que é Jesus. Nesse momento, te agradecemos, Jesus, e te pedimos, seja a nossa inspiração, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Pensamento de Emmanuel, é uma lição bastante importante, do Livro dos Espíritos, o item 663. Ele faz a seguinte, o título da lição, Eficácia da Prece. E a pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? É a pergunta do Livro dos Espíritos 663, a gente pode conferir. A resposta é: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e alguma há que tem que ser suportada até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-la corajosamente, menos rudes elas vos parecerão, né? Então nós recebemos muita força dos benfeitores quando fazemos a nossa prece. Aí nós temos aqui uma orientação vinda de Emmanuel. Ele diz assim: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou renová-los. Veja bem, né? Nós temos tanta condição de nos ajudar, né? Aí ele continua dizendo sobre a prece, a eficácia da prece. Toda prece constituída em essência abre aspa, ato de adoração, fecha aspa, assim o disseram na codificação as sublimes entidades. Nela, estejamos no louvor, no pedido ou no agradecimento, posta-se a alma humana em genuflexão interior ante a majestade divina. O conhecimento espírita vai a pouco e pouco corrigindo distorções e arcaísmo no que se diz respeito ao entendimento da prece, seus objetivos e as suas consequências. Por ela, ligamo-nos a Deus pelo concurso das luminosas entidades
Quantos benfeitores nos ajudam na hora da prece para nos ligarmos a Deus, né? Que lhes representam a sabedoria e o amor nos inumeráveis planos da vida. Segundo o ensinamento doutrinário, podemos, na prece, realizar 3 atos fundamentais, que independem de lugar, tempo, idioma, duração e formação, louvor e pedido, e agradecer. Quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, ele abre aspas e fecha aspas, usando esta ou aquela forma verbal, nesta ou naquela atitude física, estamos invariavelmente louvando a Deus, sua misericórdia e sua justiça, porque ao Criador estamos elevando nosso pensamento respeitoso e agradecido, confiante e sincero. Veja a posição que temos. Podemos ajoelhar, podemos levantar as mãos, qualquer posição, atitude física, não tem problema. Mas nós precisamos ter conosco, né, pensamento respeitoso, agradecido, confiante e sincero. Aí ele diz, a prece, outra coisa não é senão uma conversa em que entretemos com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre e Senhor, com nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, em que o filho pequenino é imperfeito, fala com o Pai, em que o filho pequenino e imperfeito fala com o Pai poderoso e bom, bom, perfeito, das perfeições. Veja bem, né? Nós somos aqueles filhos, né, pequenino, imperfeito, mas Deus ouve a nossa prece quando a gente traz no sentimento, né, uma conversa sincera, uma conversa agradecida e respeitosa com Deus. Quando o espírita, olha só, quando o espírita ora, sabe por antecipação que sua prece não opera modificação nas leis, que é imutável, alterando-nos, contudo, o mundo íntimo. A alteração na prece é nossa. Nós temos que alterar o nosso mundo íntimo, o nosso entendimento. Não vai alterar a lei de Deus. Se eu estou sofrendo, eu quero fazer uma prece para aliviar, eu tenho que alterar a minha conduta, os meus hábitos, né? Veja bem. Então, o nosso mundo íntimo, que se retempera, olha, retemperar o nosso mundo íntimo, valorosamente, de modo a enfrentarmos com galhardia as provas, que se atenuem ao inflexo da comunhão com o mundo espiritual superior. Vai nos atenuar as nossas dívidas nesse contato com o mundo superior, com os benfeitores, né? Aí ele diz assim, tem assim a prece o inefável dom de dar-nos força, né? Inefável, eu peguei até no nosso dicionário, ele diz que inefável é o uso, o uso para descrever a grandeza de Deus. Nós não temos linguagem própria, né, como seres humanos, para descrever a grandeza de Deus e a sua obra sublime, que a linguagem humana falha em capturar completamente. Então, nós ainda não temos condições de imaginar quem é Deus, a sua grandeza, a sua sabedoria, né? E aí ele continua dizendo, com o dom de dar-nos força para suportarmos lutas e problemas, internos e externos, de colocar-nos em posição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovíveis. A gente, às vezes, pensa, né, não vou suportar, não vai passar esse problema. Então, Deus nos dá força através da prece, dessa ligação sincera e respeitosa nessa conversa com o Pai.
Um homem, ele dá um exemplo para nós. Um homem, ao subir uma montanha, sente-se vencido pelo cansaço, pelo suor, pela exaustão, pela fome, para, no entanto, alguns minutos, né? Alguns minutos, a sombra generosa de uma árvore e retoma, depois já fortalecido, a caminhada interrompida. Essa é a prece. Descansar debaixo de uma árvore, refazer a sua energia e continuar a caminhada. A prece também nos dá essa força. A prece, como alimento espiritual, produz efeitos semelhantes, igual do homem que estava vencido pelo cansaço e pelo suor. Quando as turbilhonantes e agressivas provas do mundo nos ameacem a estabilidade espiritual, busquemos na prece a restauração de nossas energias, a fim de que, refeitos à maneira do homem da alegoria e da história, consigamos caminhar. Anotemos, a esse respeito, a advertência de Emmanuel, o benfeitor de todos nós. A oração não suprime, de imediato, os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-lo ou removê-lo, remover todos os hábitos nossos infelizes, né? E ainda do elevado instrutor o seguinte conceito, perfeitamente ajustado ao pensamento da codificação, que está no livro Religião dos Espíritos, a 33, ele diz assim: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediavelmente, conduzindo-te ao desânimo. Isso que acontece conosco nesses momentos, né? É insuflando-te ao desespero, todavia se acendes no coração, leve flâmula da prece, fios imponderáveis de confiança ligando-te ao ser e à providência divina. Uma prece, ao valor da nossa prece, e que a gente às vezes se desespera e esquece de fazer a prece, né? Na hora difícil. Aí, continuando, ele diz: não devemos pedir na prece bens materiais, valores transitórios que, abre aspas, a traça consome, a ferrugem destrói, o ladrão rouba, fecha aspas. Roguemos a Deus valores eternos, que se incorpore às nossas atividades imperecíveis, de modo a lutar com denodo nas diversas frentes de experimentação a que nos conduz o esforço evolutivo. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sim sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, não só pelos lábios, emoldurando muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. Os Espíritos nos advertem, abrindo perspectiva ao nosso entendimento. A adoração verdadeira, todo mundo sabe, né? É do coração. Essa é a verdadeira, né? Que a gente pode contar com ela, adorar a Deus de coração. Ah, mas como que eu vou adorar a Deus de coração? Sentindo a dor de um irmão, é nosso irmão, é filho de Deus. O que a gente pode fazer nos momentos, devemos refletir, né? A adoração verdadeira é do coração. Valorize-se, dizemos nós, pela sinceridade com que é feita e como constitui, abre aspas, um bom exemplo, fecha aspas. Esse é o valor da prece, com o nosso exemplo de vida. São categóricas as entidades espirituais. Declaro-vos, ele está dizendo, declaro-vos, dirigindo-se a Allan Kardec, que somente nos lábios
e não na alma, tem a religião aquele que professa adorar a Deus, mas o orgulho, a inveja, o ocioso, duro e implacável para com outrem, ou ambiciosos dos bens do mundo, a forma como adorar a Deus é problema secundário. Se a gente ajoelha, se a gente vai numa igreja, vai em outra, é secundário. Tal como ocorre com o aspecto idiomático, né? E o idiomático aqui, a gente hoje usa uma linguagem, né, que revela o que a gente está vivendo hoje. Como eles dão muitos exemplos, né, que às vezes a gente fala coisas que do dia a dia, mas é o idioma que se vive naquele momento. Ele vai trazer para nós aqui o que estamos falando. Em português, francês, italiano, castelhano ou japonês, o que prevalece é a linguagem do coração. Equivale dizer a linguagem do sentimento, a profunda manifestação da alma. Tem que ser da alma. A gente está sentindo aquela situação, a gente consegue receber ajuda. Orar em secreto, no recesso do lar, é uma recomendação dos espíritos. Fazer a nossa prece no lar é prática recomendada pelo Cristo, contrapondo-se à oração farisaica, proferindo com a intenção de que seja o ato observado por terceiros. Ninguém vê, ninguém sente o que você está sentindo, ninguém sabe que tipo de oração é sua, mas você está falando com a alma, pedindo aquilo que realmente você precisa, né? Com a prece em conjunto, todos juntos, né? Representando a autêntica comunhão de propósitos, que ainda tem mais isso. Às vezes estamos juntos, mas a comunhão de propósito, de pensamento não são os mesmos, né? Com a comunhão de conjunto representa a autêntica comunhão com o Cristo. Mais forças tem o homem para atrair a si os bons espíritos. Veja bem. À medida que o homem vai evoluindo, ora mais pelo semelhante do que para si mesmo. E a gente sempre faz as preces, né, para a gente. Veja bem. Pensa muito mais na necessidade alheia do que nos próprios interesses, embora reconheça sua necessidade. E para elas, rogue sempre o amparo divino. A prece por outrem, olha só o que a gente aprende. A prece por outrem dilata a capacidade de amar e servir, com a consequente redução dos impulsos egoístas, que tão alto ressoam em nosso mundo interno. Quando a gente faz uma prece para alguém, deseja tanto bem para aquela pessoa, que ela se cure, que ela se renove, que a gente esquece da gente e o nosso impulso egoísta de pedir só para nós, vamos esquecendo, vamos aprendendo, né? Encarnados e desencarnados devem ser objeto de nossas orações, uma vez que, sendo fonte de energia, alcançam aqueles para os quais estamos polarizando, né? E polarizando, ele está nos dizendo aqui, com aqueles que estão em contato com as nossas emoções. Acolhe, doa, cuida, quando ouvimos nossa intuição. Veja bem, os desencarnados são atendidos pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos bons de vê-los recuperados, né? E na nossa vibração, por meio de súplicas humildes, mas fervorosas e sinceras. Podemos assim beneficiar pelas preces almas que se encontram em regiões de sofrimento ou de organizações de reajuste no plano espiritual. Olha a prece, né? Vai ao encontro de quem precisa mesmo. A prece sincera e respeitosa, né? Preces individuais, inclusive no recesso do nosso lar. Dentro do nosso lar, prece individual, aquele que mais precisa, que a gente está sentindo que tem necessidade, vamos fazer a nossa prece por ele, né? Prece em conjunto, via de regra, em nossa casa de fé, como estamos aqui.
As vibrações da prece levam-lhe conforto, reanimam-nas pela certeza de que estão sendo lembradas. Olha só que bênção, né? Dá ânimo para o desencarnado ou para o encarnado quando a gente se lembra deles. Eles sentem que eles estão sendo lembrados por nós, uma vez que nossa imagem e sentimento repercutem suas individualidades. A bênção do amor de Deus chega até nós outros, caminheiros da sombra, pela prece. Chega através de Deus. Somos caminheiros da sombra aqui na terra, mas ela chega até Deus por esse amor, né? Por esse caminho que devemos fazer, que é a prece, que além de nos fortalecer o coração, amplia nossa visão espiritual com relação aos problemas do mundo, dos homens, da sociedade e das provas remissivas com que a justiça equânime, a justiça que vai nos ajudar, que daqueles que têm moderação, possuem tranquilidade, serenidade, justiça, que apresentam naquilo que sempre e igual que é e consiste no qual diz e fala e faz. Veja bem, para a gente ter uma prece mesmo, aquela prece direcionada aos céus, nós precisamos nos capacitar, né? Ser aquela pessoa que está sempre equilibrada, que está sempre serena e que está pronta para ajudar com serenidade ao outro e a gente também, né? Nos conduz ao Pai pelas luminosas vias do progresso da felicidade. E por essa chave de ouro, caríssimos leitor, encerremos esse capítulo com o sábio pensamento de Emmanuel no item 245 do livro Consolador. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, porque a amargura para a gente é tristeza, é dor, a gente está desequilibrado, né? Mas ele diz aqui que ela, para nós, na hora da amargura, a gente aproveita a renovar a nossa energia através da prece, constante no mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. A nossa consolação, a nossa ajuda, ela vem diante do mapa de serviço. Todos nós temos um mapa de serviço, viemos fazer algo aqui na Terra, né? E nesse mapa de serviço, cada espírito deve prestar sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, não é na superfície, na aparência, né? Que é bom que faz, mas no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, veja bem, no centro das provações mais escabrosas e rudes. Veja bem, a força que temos quando usamos, né, da nossa força moral, do trabalho, da renovação íntima. E no livro Fonte Viva, nós estudaremos também uma lição bastante proveitosa para todos nós, a de número 77. Pai Nosso. Pai Nosso, disse Jesus, o Mestre Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. E ele disserta a lição nos orientando com maior simplicidade. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhes recebemos as lições divinas. É difícil entender, né? Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Olha o que contém no Pai Nosso, né? Cada palavra dela, dentro, ela contém fulguração de sublime luz.
De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus. A prece do Pai Nosso é fundamentalmente, né, ela vem de Deus, trazida por Jesus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio, a finalidade de nossa tarefa. É necessário começar e continuar em Deus, porque às vezes a gente começa acreditando, rezando, fazendo as nossas tarefas, mas é necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos do plano divino, a fim de que os nossos trabalhos não percam no movimento ruinoso e inútil. Veja bem, sem a prece, sem a vivência em Deus, as nossas preces, elas podem muitas vezes não atingir o que desejamos, porque nós estamos num movimento ruim, um movimento inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço. Olha, Deus está vendo todos os esforços que fazemos, mais humilde, na ação de pensar, na ação de falar, ensinar e fazer. Somos vigiados, né? Tudo são registrado em nós. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Veja bem, devemos estar prestativos, né? Pensar e falar no bem, ensinar e fazer o bem, sempre ligado ao Mestre Divino. E em comunidade. Ele não falou para si só para você. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades, as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Compreenderemos a necessidade e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam. Ou estaremos segregados no egoísmo primitivo. Veja bem, qual lugar nós nos encontramos, né? Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem a nós, de algum modo. Ah, mas eu não, né? Não estou fazendo isso que muitos estão fazendo. Todos os triunfos e fracassos que iluminam ou obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Somos envolvidos, né? O soluço de um hemisfério, olha só, o soluço de um hemisfério repercute no outro. Olha a distância, né? A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Quando vemos alguém sofrer, socorremos, porque nós podemos ser o próximo, né? E ele diz, o erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso. E a gente não admite, né? Vemos o erro dos nossos irmãos, mas a gente não admite que no fundamento eles é igualmente os nossos. Nós também erramos, né? Porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita. Se somos componente de uma sociedade menos perfeita, com certeza somos envolvidos com tudo que acontece, né? Gerando causas perigosas. E por isso, tragédias e falhas de outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, abre aspas, o império do eu, fecha aspas, passa a incorporar-se por células bendita
a vida santificante. Nós vamos ser uma célula sadia para ajudar o outro, santificada pelo bem, né? Sem amor a Deus, olha só que Emmanuel nos fala, sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. E aí? Fazemos tanta oração, né? E não temos segurança nenhuma que a nossa prece vai ajudar alguém. Estamos sempre inseguros. Pai Nosso, disse Jesus para começo. Pai do universo, o nosso mundo. E ele termina encerrando assim: sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa, qualquer coisa que fizermos, associado, ligado a Deus, nas nossas pequeninas tarefas, que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, olha só, simples repetição do, abre aspas, eu quero, e fecha aspas. Invariavelmente cheio de desejo. A nossa prece é, né, para nós. Mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Vamos aprender, né, sobre a prece, porque aí nós vamos aprender a nos capacitarmos, a estarmos assim, tendo certeza que os nossos sentimentos, eles vão ajudar aquele irmão, encarnado ou desencarnado, que os nossos sentimentos que são elevados ao nosso pensamento e são distribuídos no universo e são captados pelos nossos benfeitores e vão cuidar daquele irmão que a gente deseja a sua recuperação. Então, depende de nós. A gente lê o Pai Nosso, reza várias vezes, mas o Evangelho, Emmanuel está nos dizendo, muitos outros espíritos, né, como eu citei aqui, estão nos dizendo, nossa prece fica inútil. Porque é a nossa capacidade. Vamos pensar, numa firma, quem mais tem capacidade? Aquele que segue as regras, que trabalha mais, que está presente no serviço, que não falha por qualquer coisa, ele dá para ele condições, né, de ele aprender mais. Então, as tarefas do Cristo é para nós como uma firma, a firma espiritual, que nos ajuda, que nos conforta o espírito. Quando fugimos dessa regra, desses trabalhos, a nossa prece é inútil. Quem está nos falando tem toda a condição de nos ajudar. Que Jesus nos abençoe e que possamos mudar a nossa vida, compreendendo, porque muitas vezes a nossa prece não colhemos aquilo que pedimos a Deus, né? É porque muitas vezes nós não temos nem condição.